E agora eu vou pra cozinha, porque quando a gente fala em diabetes, como a gente já comentou aqui durante esse nosso bate-papo, tem tudo a ver com alimentação. A pessoa, a partir do momento que descobre que está com diabetes, ela precisa automaticamente, na mesma hora, começar a se preocupar com o que está colocando para dentro do organismo, com o que está se alimentando. Alguns alimentos são proibidos, outros não são, outros podem ser aí, né, com uma certa restrição, né, tudo, na verdade, com quantidades moderadas, né, acaba sendo permitido. Para conversar sobre isso, eu quero falar com Amanda Bonovoglia, italiana? Tudo Sim. bem? Italianíssima, né? Italianíssima. Olha que bacana. Ela é nutricionista e vai dizer pra gente, vai dar uma orientação aqui. Que bonita essa mesa, gente. Olha, você arrasou junto com a produção hoje, hein? Olha, tem ali uns pratos de grãos, todos desenhados, tá lindo. Quando a pessoa descobre que tem diabetes, tem alguma coisa que fica realmente proibida na alimentação dela? Tem, Rê. Principalmente essas bebidas que elas... Porque tudo que é líquido é absorvido rapidamente pelo corpo, né? Então essas bebidas, sucos em pós, refrigerantes, à base de açúcar, eles devem ser evitados com certeza. Porque eles têm uma quantidade absurda de açúcar, né? Além de ter uma quantidade absurda de açúcar, o líquido tem uma velocidade de absorção pelo corpo mais rápida. Tá. E aí isso pode elevar rapidamente a glicemia. E também a gente tem que fazer o alerta às bebidas que a gente açucara, que a gente usa o açúcar. Tá. Então o suco que eu adiciono o açúcar, o cafezinho, né? Então tudo isso é bastante importante, por quê? Porque o líquido tem a velocidade de absorção e aí pode estar prejudicando. E de uma maneira geral, eu acho que vale a pena fazer o alerta, esses alimentos que eles vão ter uma quantidade maior de açúcar. Eles podem até fazer parte, né? Mas não é interessante. Tá. Por exemplo, balas, os sucos em pós, bolinhos, né, salgadinhos. Por quê? Porque toda essa gordura, o diabético ou até a nossa população em geral tem que ter uma qualidade das gorduras do que come. Então também deve ser evitado. E essas são gorduras nocivas. Isso são gorduras nocivas. Esse pãozinho E o pãozinho aqui, branco, o filãozinho pois que é ele normalmente até pode, irresistível? ele pode até fazer parte, tá? Eu colocaria ele como moderados. Tá. Mas sempre que possível, o uso de alimentos integrais ajuda e muito no controle da glicemia. Então essa é uma substituição totalmente saudável que o diabético faz no primeiro momento. Em vez do pão branco, em vez da massa branca, colocar o integral no dia a dia, na farinha, no bolo que vai fazer, em tudo. Sim, essa é a primeira mudança que eu diria. Tá. Então pão integral, arroz integral que a gente vai fazer, né? Macarrão integral. E aqui eu sempre faço um alerta em relação ao tamanho das porções de fruta, né? Por quê? Porque aí o pessoal fala, mas manga não pode comer. Lógico, o pessoal acha que a manga, uma fruta, é uma porção de fruta. Não, uma manga são 3 porções de fruta. É mesmo? É mesmo. Você Gente, eu não pega sabia, uma não. maçã e a outra maçã. Você vê nítida, elas são diferentes. Não, totalmente. Totalmente, tá? Agora, Tem inclusive umas maiores que essa ainda, tem maiores aquela do que essa. importada, Aí você gigantesca. fala, uma maçã de sobremesa. Não, uma maçã é muita coisa dependendo da maçã. É uma maçã pequena, Tá. né? Esse caqui... Então as quantidades também são importantes, seriam observadas. As quantidades são importantes. Tá. Né? Eu diria que são 2 a 3 porções de fruta, um caqui desse. Né? Então isso é muito importante. E frutas que antigamente a gente desprezou, como abacate, né? Visto muitas vezes como vilão, hoje a gente sabe que eles são super benéficos, que as gorduras, elas devem fazer parte de um estilo de vida saudável. Tá? Principalmente abacate, é legal de falar que ele tem substâncias que diminuem a ansiedade para o corpo. Aumenta o GH aí, os malhadores de plantão, né? Quem se também cuida, é bom para adora quem o vai pra GH, academia. também é bom para E é importante para o diabético, porque a gente fala de alimentação, mas como eu estava conversando com a doutora Débora, a atividade física para o diabético é extremamente importante. E né? a gordura, ela retarda a ação da insulina. Ela faz com que a velocidade de absorção do corpo seja menor. Então, a pessoa fica satisfeita por mais tempo e, além de tudo, tem um papel super importante de proteção cardiovascular, as gorduras benéficas. Então se fala muito do açúcar, né? Que o diabético tem que ficar longe do açúcar. Tem sim, mas dos açúcares ruins. Isso, Aqueles ali. O açúcar da fruta é um açúcar bom. O açúcar da fruta é um açúcar bom, a glicose de produtos integrais é uma glicose boa. Tá. E hoje que eu trouxe que é uma facilidade é o uso de farinhas, tá? Que não só a farinha de trigo, mas isso é farinha de banana verde e farinha de banana, tá? Farinha de berinjela e farinha de maracujá.
Essas farinhas... Para que elas servem? Elas servem também para fazer um tipo de fibra, tá? E de retardar a digestão. Então, você é facilmente, porque utilizado, você põe uma colher de sopa no arroz e feijão, ou substitui na preparação que você faz em casa com farinha branca, você pode estar utilizando essas farinhas. Olha que bom! Isso a gente encontra em casas de produtos naturais, com certeza, né? Os grãos também são muito bons? Esses grãos também são muito bons, por quê? Porque você pode pôr na fruta, você pode polvilhar na fruta, então linhaça dourada, semente de chia. Ah, chia também é muito bom, né? Aveia em flocos, semente de abóbora para mulher é muito boa e a semente de girassol. Tudo isso também vai proteger o coração e vai também retardar a glicemia. Algumas pessoas ficam com dúvida de como incluir esses grãos, como incluir esses novos elementos no dia a dia, né? Isso pode ser feito, tanto o alimento pode ser consumido de uma forma, como você falou, salpicar na fruta, como você pode procurar receitas que vão esses ingredientes também, né? Você pode fazer um bolo, transformar um bolo num alimento extremamente nutritivo, né? Quando ele tem esses grãos. Pode misturar, de repente, no arroz. Aliás, você vai ensinar uma receita deliciosa pra gente hoje, né? Vou ensinar. É um arroz diferente? É um arroz diferente e um patê de tofu. Tá. Aqui é só legal de colocar é a carne vermelha, é importante falar delas. É assim, a carne a gente coloca de 1 a 2 vezes na semana, carne vermelha, porque ela tem substâncias mais inflamatórias e a gente sabe hoje que a diabetes é uma doença inflamatória também. Então tem que evitar os alimentos que causam essas inflamações no organismo. Que causam essas inflamações. Carne branca já não. Carne branca menos. Peixe, frango, pode... o legal é ter um rodízio, isso que é legal, tá? E utilizando a palavra rodízio, a gente faz esses rodízio para os adoçantes também. Isso é importante. Por quê? Porque eu posso gerar uma alergia no futuro de ficar repetindo o mesmo adoçante. Então, quem usa pacotinho, usa depois um adoçante em gota, depois usa a outra marca de adoçante. Tudo isso é bastante importante, esse rodízio. Tá certo. Tem um tipo, porque fala muito desse tipo, ou aspartame, ou etc. Tem algum que seja melhor que o outro? É bastante importante o rodízio e a sucralose e a estévia são substâncias mais indicadas, mas um rodízio é interessante. Tá certo. Então daqui a pouquinho a gente vai aprender a fazer 2 receitas muito gostosas. Uma é um patê de tofu aromatizado. Tô aqui só na expectativa. E o outro é um arroz integral com hortaliças. Só que é feito de uma forma diferente. Não é só arroz integral junto com algumas ervas, não. Você vai aprender. É muito bacana. Fique com a gente. E eu tô voltando aqui pra cozinha, porque olha... Quer saber como preparar uma boa refeição saudável para você, de repente, que tem diabetes, seja qual tipo for, né? É importante você saber que a alimentação tem sim que ser bem regrada, uma alimentação tem que ser feita de uma forma saudável. E o preparo também manda nisso, não é, Amanda? O preparo também é importante, tá? Tofu, o pessoal normalmente fala, mas é sem graça. Sem graça para quem não sabe preparar. É verdade. Quem sabe preparar, sabe mudar. É sem graça para quem vai abrir a embalagem e colocar um pedaço na boca sem temperar, sem fazer nada. Mas olha, só de jogar ali um shoyu, não sei se shoyu é bom para quem tem molho de soja, não pode falar marca, meu Deus. Molho de soja, para quem é diabético, tem problema, não? Não tem problema. Então, molho de soja, um gergelim já tá delicioso. Já tá delicioso. Mas tem uma receita de patê, pode começar a fazer. Esse daqui é o tofu, tá? Quem quiser pode bater no liquidificador, nós vamos fazer em pedacinhos. Você cortou, amassou no garfo? Isso, assim? a gente amassou no garfo, simplesmente, tá? Pôr uma gordura boa, isso é macadâmia. Ai, que delícia! Então, pôr uma gordura boa. Aí, alguma coisa para temperar. Aqui é manjericão, mas pode ser um orégano, uma cebolinha, uma salsinha, uma azeitona preta picadinha, né? Nossa, ajustar com o sal. Cuidado com o sal, né? E aí, também colocar o azeite. Tá. Acabou. Enquanto você mexe, eu passo as quantidades para o pessoal que está em casa. Isso. Para fazer um patê de tofu aromatizado, você vai precisar de uma fatia de tofu, que é o queijo de soja, né? Uma fatia o quê? De 1 centímetro de largura, mais ou menos? Isso. Uma fatia de tofu, uma colher de sopa de azeite, folhas de manjericão, a gosto, né? 10 nozes daquela macadâmia, 10 nozes, né, macadâmia. Uma pitada de sal. Ih, segura um pouquinho, peraí. A gente faz assim, ó. Aê! 10 macadâmias e uma pitada de sal. E aí, tá pronto? É só misturar? Tá pronto, é só misturar. Olha que bonito isso, O arroz gente. integral, eu vou dar o grande segredo do arroz integral para o pessoal de casa. Tá. A gente esquenta a panela,
tá? E aí a panela tá quente e aí a gente coloca o arroz integral desta maneira. Mas que tipo de arroz é esse? É um arroz esse integral é um arroz normal? integral com cateto vermelho. Ah, tá. É por isso que a gente tá vendo esses grãozinhos. Você não lavou esse arroz antes? Não precisa fazer nada com ele? Não. Tá. E aí você vai tostar ele na panela, sem nada. Você colocou nada aí? Nada, Nem óleo, nada? Nem óleo, nem nada. Porque aí o grão, ele vai abrir a película dele, que é a parte da película integral, e ele vai favorecer o cozimento. Aí não vai ficar aquele arroz integral borrachudo, vai ficar aquele arroz integral macio, tá? A hora que você terminar de tostar, isso é um pouquinho, dá um cheiro de pipoca, tá sentindo? Tá? Aí sim você Quanto tempo a gente deixa aí tostando? Uns 2 minutos mais ou menos. Ele começa a dar umas explodidinhas assim, ó. Ele dá uma explodidinha, Ai, tá? que legal. E aí sim você vem com a água, tá quente, gente. Aí a gente mistura a água, tá? Que proporção? De um arroz integral para 3 de água, ou que quem quiser fazer na panela elétrica ou no vapor para 2,5. Tá? Amanda, tem que colocar água já quente ou não? Tem que colocar água já quente. Melhor, né? E outro segredo, segredo 2, não se coloca o arroz, o sal aqui nessa água. Ah, não? Não. Por quê? Porque o sal endurece o grão. Então a gente espera o arroz ficar pronto, tá? E aí sim que a gente vai temperar esse arroz, que é esse arroz que a gente vai ver aqui agora. Como que você temperou? Aqui era só deixar o arroz cozinhar a partir de então, tá? Esse fica o quê? aqui agora, uns 20 minutos, 20 30? minutos, 30. Você vai olhando o ponto dele, né? Quem for fazer na pressão, chia na pressão querida. Durante 10 minutos. 10 minutinhos depois que pega a pressão. Aqui e aí depois você fez ele já tá cozido, tá? Sem sal, sem nada, igual a gente começou esse aqui. E aí nós vamos então fazer com hortaliças. Tá. Por quê? Porque tem as fibras, vai enriquecer e vai ficar bonito também, tá? Então eu coloquei palmito, azeitona preta. Que delícia. Orégano, aí pode pôr qualquer tempero verde, tá? Amêndoas, uma castanha para aumentar a saciedade do prato e a linhaça para enriquecer a parte de fibras. Tá. Então a gente coloca a linhaça, tá? Gente, eu não sou diabética, mas eu tô simplesmente amando essa receita de arroz. Aliás, se minha funcionária estiver assistindo, Zizi, pode anotar essa receita, eu levo pra você mais tarde pra você fazer esse arroz que eu amei. Aliás, eu também vou fazer, porque tá aí uma receita muito prática, muito fácil, qualquer pessoa pode fazer, né? Fácil. Deixa eu passar as quantidades pra você, olha só. 1 xícara de chá de arroz integral, 2 xícaras e meia de chá de água ou 3, dependendo de onde você vai cozinhar esse arroz, como você acabou de explicar, né? Cenoura ralada que você já tinha colocado aí, né? Palmito, a gosto, 1 colher de sopa de semente de linhaça. Você colocou também uma castanha, né? Isso. Você pode variar as castanhas, verdes. Ou avelã, ou amêndoa, ou nozes, ou macadâmia, castanha do Pará, brasileiríssima, né? E a castanha de caju. Quem quiser pode me mandar as dúvidas por e-mail. Pode passar. É amandasregina@gmail.com. amandasregina@gmail.com. Esse pode mandar as dúvidas, tal, tá? Nossa, que delícia de arroz. arroz. Tá perfeito. Tá ótimo. Não precisa nem de muito, porque a azeitona já é salgadinha. Maravilhoso. Deixa eu provar esse tofu. Nossa, com esse manjericão ficou um espetáculo. Vamos fazer o seguinte? Passa de novo seu e-mail pra gente, Amanda. Passo. É amandasregina@gmail.com. Obrigada pela sua presença aqui, meu anjo. Até a próxima, viu? Até a próxima. Obrigada. Adorei a sua receita, maravilhosa. Façam em casa, você vai adorar.